Boa noite, companheiros, amigos, espíritas, simpatizantes que acessam o nosso canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma noite para falarmos a respeito da nossa doutrina espírita e, mais precisamente, em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Inicialmente, então, eu convido a todos e todas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir em outros momentos depois, que possamos fechar um pouquinho os nossos olhos, trazermos a nossa atenção para o nosso pensamento, para o nosso coração, buscando a sintonia com os espíritos protetores da nossa associação Chico Xavier, com o nosso guia espiritual, procurando silenciar um pouquinho as interferências externas que nos envolvem, silenciar um pouquinho as preocupações que possamos ter no decorrer, relativas à nossa rotina, ao nosso dia a dia, e que possamos oferecer a nossa atenção a esse momento, a essa oportunidade de estudo e de crescimento para cada um de nós. O título, então, da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, é o título de um livro psicografado pelo médico espírita Andrei Moreira e ditado pelo espírito Dias da Cruz, que é um médico que também foi homeopata, que viveu no Brasil no final do século XIX, início do século XX. E o título do livro, então, é Pílulas de Confiança. Eu trago aqui rapidamente uma referência a respeito do Andrei, que é bastante conhecido no movimento espírita. Então, ele é médico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem especialização em homeopatia, presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, ele é médium e autor de diversas obras. Aqui temos uma foto rápida do Andrei. Aqui nós temos um pouquinho a respeito de Dias da Cruz, que é esse médico, Francisco de Menezes Dias da Cruz, que viveu entre 1853 e 1937, natural do Rio de Janeiro. Ele foi um destacado médico homeopata e bastante respeitado e conhecido como médico. Também atuou como político, sendo vereador na cidade do Rio de Janeiro. Também foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, em muitos projetos políticos. Em 1890, ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou durante 5 anos, até 1895. Então, esse é Dias da Cruz. E nós temos, então, o título do nosso livro, Pílulas de Confiança, já lembrando, assim, que pílula é um fragmento, né? É uma dosagem que pode ser de medicamento e pode ser metafórico também, né? Uma porção de sabedoria, uma porção de conhecimento. E o título do livro é Pílulas de Confiança. Quanto nós precisamos de confiar, do ato da confiança. Eu entendo essa confiança, e de acordo com o que a doutrina nos explica e nos mostra, em 3 níveis. Em primeiro lugar, confiança em Deus, Pai Criador. Segundo lugar, confiança em nós mesmos. E terceiro lugar, confiança no outro. Porque nada realizamos sozinhos, porque se tivermos uma descompensação do ponto de vista da nossa própria percepção, da nossa capacidade de ação, também estaremos bloqueando o nosso potencial. E voltando então para a confiança em Deus, que é a confiança básica para que tudo aconteça, porque estamos mergulhados nas leis divinas e é fundamental a confiança no Criador. Então, este livro, Pílulas de Confiança, ele tem outros 2 livros
semelhantes, né, que é Pílulas de Esperança e Pílulas de Amor, que compõem essa pequena trilogia dos livros ditados por Dias da Cruz. Eu escolhi alguns capítulos do livro para nós pensarmos a respeito. Então, aqui temos o primeiro capítulo que eu escolhi, que é Esperança. A esperança, eu trago aqui uma imagem de uma terra seca, ressecada, rachada, e no meio dessa terra está brotando uma planta, uma flor. Eu trago como referência de esperança essa imagem, porque a esperança ela é importante principalmente naqueles momentos em que nós estamos mais abatidos, exigidos pela vida, e aí surge na nossa profundeza, no nosso potencial maior, transcendente, surge sempre aquele sentimento de que as coisas vão mudar e de que não vão ficar assim como estão. Porque muitas vezes, no tormento de uma dificuldade, de uma fase muito difícil, parece que aquilo não vai passar. Mas nós, no fundo, temos a esperança de que se altere. E essa esperança nos mobiliza para que realmente as coisas se alterem, que nós possamos receber a transição. Então, o Espírito Dias da Cruz, ele vai nos dizer que existem tempestades destruidoras, onde o solo absorve o excesso de água e deslocando esse excesso de água para níveis úteis, profundos, fazendo novamente brotar a vida. E por mais longa que seja a estação da falta, ela será sucedida naturalmente pela abundância na fase seguinte. Então, isso é uma questão de estações da vida, de momentos, de ciclos da vida. Eu gosto muito de assistir aqueles documentários do mundo animal, e lembro desde criança assistindo, e até hoje assisto, e nós temos, nos países da África, nós temos países onde a natureza é muito exuberante, existem ciclos de vida fascinantes que ocorrem lá, dentro da variação de espécies vegetais e migrações, enfim, e busca de sobrevivência por parte dos animais, né? Então, existem documentários que nos mostram que naqueles parques, naqueles países da África, todos os anos acontece um ciclo. E, por vezes, eu assisto esses documentários e a gente fica ali junto torcendo, né? Porque vem uma seca, aí começam os animais mais frágeis, ou que não têm algum tipo de proteção mínima, não conseguem buscar pelas forças próprias, muitos acabam perecendo, os animais de grande porte vão se deslocando ao longo daquelas savanas, daquele praticamente deserto, em busca de água, tomam água que sobra, muitas vezes uma água muito lodosa, e toda a natureza fica asfixiada e ressequida em função daquela questão climática. Aí dali um pouco vem a estação da chuva, começa a chover, começa rapidamente a se formar a vegetação, fica tudo muito verde, muito bonito, né? Aí vem uma estação também de nascimento de filhotes, né? Então é uma renovação total. O animal, ele vive no seu instinto, né? Lá no seu íntimo, ele sabe que aquilo vai passar e que daqui um pouco vai acontecer a chuva e vai acontecer a modificação. Tanto é que, dependendo do animal, ele já passou várias vezes por aqueles ciclos, né? E nós, como seres humanos, com toda a nossa sensibilidade, mesmo tendo a certeza de que tudo passa e de que tudo vai passando, muitas vezes temos a nossa esperança abalada. Então, o convite de Dias da Cruz é que, no ponto de vista psíquico, nós tenhamos, então, a percepção da força vital e da confiança em nós mesmos, no Criador e no outro, para que haja essa esperança ativa. Por que ativa? O conceito de esperança,
ele se divide em dois grandes níveis. Um é a esperança de esperar, ficar com os braços cruzados, esperando que as coisas ocorram passivamente. Aí nós temos uma outra esperança, que é do verbo esperançar, que é esperar fazendo aquilo que é necessário para que haja transformação. É uma esperança ativa. Gosto muito, então, dessa divisão para nos lembrar de que não basta ter esperança, nós precisamos agir também para nos prepararmos e para auxiliarmos para que haja a mudança de ciclo, de situação. Nós temos aqui, então, um outro título deste livro, que é Entrega e Gratidão. Eu trago aqui uma imagenzinha de uma formiga, né? Uma imagem ilustrativa, né? A formiga erguendo um galinho para cima, como se estivesse louvando a criação, né? Ao fundo nós vemos o sol, né? Então, esse entrega e gratidão, ele é muito importante, porque se não existe entrega, né? Não é difícil então que haja confiança, né? Entrega no sentido de entregar todos os nossos atos, todo o nosso equilíbrio, toda a nossa inspiração a Deus. Então a relação entre o homem e Deus é uma relação que precisa ser o tempo todo reforçada. Nós precisamos pensar sobre isso, porque Deus está 24 horas conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Então, se eu tenho uma entrega à energia, às leis do Criador, isso faz toda a diferença. Então, eu lembro aqui um outro livro do Andrei, que ele fala que essa conexão nossa, do espírito imortal, encarnado como homem temporariamente, essa conexão ela é importantíssima com o Criador e precisa ser muito buscada e alimentada e cultivada. E nesse outro livro do Andrei, existe então a orientação de que nós nos reconciliamos e nos reconectamos com Deus a partir da nossa conexão e da nossa reconexão com o nosso próximo. Que então nós temos no outro, na conexão com o outro, um movimento de conexão com Deus. E onde está então a nossa dificuldade, o nosso mérito em relação a essa conexão com o outro? Está exatamente no fato de sermos diferentes, conseguirmos ter a humildade de sabermos que o outro é o outro, eu sou eu tenho as minhas expectativas, o outro tem as expectativas dele, não somos iguais, embora irmãos, e que nós possamos interagir de maneira colaborativa, inclusive exercendo o perdão, a resiliência, a paciência, todas aquelas virtudes necessárias à nossa melhoria, à nossa autoiluminação. Então é muito importante que nós façamos essa entrega a Deus através da entrega da relação com o outro. E a questão da gratidão que Dias da Cruz nos traz, ela é fundamental. Eu sempre penso muito de que a gratidão é um grande sinal de saúde emocional, espiritual. Porque se nós somos gratos, nós estamos reconhecendo o que temos, o que recebemos de Deus, e é muito. Se nós não temos o sentimento de gratidão, geralmente
acabamos utilizando o nosso tempo e as nossas ações em torno de queixas, de julgamentos, em torno de posturas pessimistas, em torno de posturas que não são favoráveis ao nosso equilíbrio. Então, o sentimento de gratidão que se dá no íntimo do nosso coração, do nosso ser, pela vida, por todas as oportunidades de cada momento, ele neutraliza a queixa, o excesso de julgamento, o descontentamento. Porque onde há gratidão, há a confiança em Deus, ao reconhecimento das dádivas do Criador. Nós vamos agora ver uma sequência do livro que se chama Faze a Tua Parte. Diante desse convite, diante dessa incitação de Dias da Cruz, nós imediatamente podemos pensar, por que eu não faria a minha parte? Né? O que me impede que eu faça a minha parte? O que é a minha parte? Surgem aí várias perguntas, né? Então, aquilo que nós chamamos de nossa parte é aquilo que está na nossa responsabilidade, na nossa alçada, no nosso compromisso. Isso seja em termos profissionais, da nossa relação familiar, dos grupos de amigos, da própria sociedade espírita que nós participamos, muitas vezes como trabalhadores, né? E por vezes, quando nós recebemos essa sugestão, nós podemos pensar assim: eu tenho dificuldade em fazer a minha parte, porque se eu não vejo o outro fazendo a parte dele, eu também me desmotivo. É uma possibilidade, né? Então eu entendo que nós fazermos a nossa parte é fundamental, é um compromisso para conosco mesmos, para com a criação, e eu entendo que nós não devemos deixar que nenhum ruído nos atrapalhe de fazermos a nossa parte, se transformando numa desculpa. Porque tem uma história da Madre Teresa de Calcutá, que ela estava dando uma entrevista para um jornalista de um grande veículo de comunicação, e ele perguntou para ela: mas Madre, a senhora faz essa sua parte, a senhora faz esse seu atendimento social para essas pessoas que passam tanta fome, e de que adianta isso? O que vai adiantar, né? Diante da imensidão de dificuldades que existem no próprio país, na própria Índia, onde ela estava trabalhando, né? Que é um país muito antigo, uma cultura milenar, é um país de densidade demográfica muito alta, né? E aí ela diz para ele mais ou menos isso, que aquilo que ela fazia era como se fosse uma gota no oceano, mas que sem essa gota o oceano seria menor. Então, essa noção de responsabilidade, de compromisso e da importância do que cada um pode fazer, ela é fundamental para que a gente continue fazendo. Até porque muitas das coisas que nós fazemos, nós não vamos ver o resultado. Pode acontecer da pessoa, inclusive, não nos agradecer, mas nós não devemos fazer pelo agradecimento, devemos fazer pela nossa consciência de saber que era importante fazer e fizemos e fomos bem intencionados e, portanto, bem-sucedidos. Então, esse faze a tua parte, ele vem com o início do capítulo nos dizendo: afasta de ti a necessidade de seres especial. Por que será que Dias da Cruz nos diz: afasta de ti a necessidade de seres especial dentro dessa proposta do faze tua parte? Provavelmente porque muitas vezes nós nos sentimos especiais e nos sentimos melhores do que os outros. E isso nos atrapalha, porque a nossa doutrina espírita, ela diz, os espíritos da codificação nos disseram que os dois maiores entraves para o progresso do espírito imortal são a ignorância e o orgulho.
Desculpem, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho. E no momento em que nós nos classificamos com algum nível de superioridade, nos achamos especiais, nós estamos exercendo o orgulho. E, de certa forma, também o egoísmo. E eu estava preparando este trabalho e, casualmente, nos dias que eu estava preparando, estava diante deste título, Afasta de ti a necessidade de ser especial. Numa daquelas coincidências, me aparece no Instagram a página de Leandro Feix, um psicólogo de Porto Alegre, que eu não seguia, não conhecia, e apareceu para mim quando ele inicia dizendo assim: você não é especial. E aí me chamou bastante atenção e eu acabei trazendo esse conteúdo aqui para nós, porque achei bastante oportuno. Ele diz assim: há um princípio que tem impactado a minha jornada, a jornada dele, então, Leandro, a humanidade compartilhada. Aí eu fui buscar o que é essa humanidade compartilhada e tem a definição na internet dizendo que humanidade compartilhada é reconhecer que o nosso sofrimento é parte da experiência humana e que nos conecta aos demais. É uma espécie, assim, então, de cumplicidade, de que estamos todos no mesmo barco, né? Então, ele diz que a humanidade compartilhar, ele fala que esse princípio tem impactado a vida dele. E ele diz que no fundo desse conceito está a verdade simples, mas profundamente impactante. Eu não sou melhor que ninguém. Muitas vezes nós pensamos isso, dizemos isso, mas será que realmente sentimos isso? É uma verdade para nós? Provavelmente estamos lutando com esse conceito, com essa postura. Porque, muito embora, como espíritas, saibamos da realidade da reencarnação, saibamos de que ninguém é privilegiado diante da criação, saibamos de que se hoje estamos em determinado tipo de corpo, de sexualidade, de situação econômica, amanhã poderemos ter isso tudo revertido e convertido em outra situação. Então, é muito importante, de acordo com os princípios cristãos, com a própria realidade reencarnatória que a nossa doutrina nos deixa tão claro que é um dos seus grandes pilares, a reencarnação, que nós possamos maturar o nosso pensamento, a nossa postura, para sabermos que sim, não somos melhores que ninguém. E aí, então, o Leandro diz que todos nós navegamos pelo mar da vida, enfrentando as nossas próprias tempestades internas, que os nossos triunfos e desafios são esculpidos pelas circunstâncias que vivenciamos. Estamos sempre aprendendo de acordo com aquilo que nos chega e da maneira com que nós interagimos com aquilo que nos chega, as decisões que tomamos, né? E ele diz que nesse complexo emaranhado de experiências, ele descobriu que cada pessoa carrega consigo suas próprias esperanças, medos e sonhos profundos. É muito individual, é muito de cada um. Ele diz que quando nós deixamos para trás as comparações e julgamentos, coisa que nos atrasa muito o andar, nos engessa muito a percepção, e que nós gostamos até por orgulho, até por prazer de comparar, de julgar. Então, quando nós reduzimos, já vamos pensar assim, reduzimos essa questão da comparação e do julgamento, nós abrimos espaço para a empatia e a compreensão mútua, onde reside exatamente o entrelaçamento das almas, o encontro das almas. Se eu comparo e eu julgo, eu me distancio do outro, eu me pinto com cores mais belas, eu acho o outro pior do que eu, menos bom.
menos perceptivo. Então, no momento em que eu me muno da empatia e da compreensão, eu estou caminhando junto. Eu estou fazendo a troca que vai proporcionar aos dois, enfim, as pessoas da relação, um crescimento, uma progressão importante. Ele sugere que, em vez de buscarmos superioridade, que é muito comum, muito fácil, né? Nós busquemos conexão. Isso é altamente cristão, né? Buscar a conexão. Em vez de competição, que nós estendamos a mão em apoio. É fácil julgar, comparar, virar as costas, né? É muito mais fácil. Ao abraçar a humanidade compartilhada, encontramos um espaço de aceitação incondicional, tanto para nós mesmos quanto para os outros. O aceitar-se incondicionalmente não quer dizer ter uma percepção passiva de si mesmo, acomodar-se, dizer, ok, tudo é assim, tudo vai ser sempre assim. Não é isso, né? É que nós temos processos de negação de nós mesmos, inclusive dos nossos potenciais. Então, se eu abraço a minha humanidade junto com o outro, eu vou ter espaços de aceitação de mim mesmo e do outro de maneira incondicional. Isso é muito importante para avançar. Na sequência, então, nós temos um outro título, que é o último que nós vamos comentar dessa obra, que é Serve e Ama Agora. Eu coloquei esse título no Google e selecionei imagens. Coloquei Serve e Ama Agora e coloquei imagens. E me apareceu essa imagem. Fiquei muito feliz. Imediatamente apareceu lá do pensador: ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Chico Xavier. Pensamento grandioso, profundo, né? Amar sempre, fazendo pelos outros o melhor que possamos. O melhor, às vezes, é aquilo que se consegue no momento. Pode não parecer muito, mas às vezes, dentro das circunstâncias, aquele melhor que nós conseguimos, às vezes, é um crescimento para nós mesmos. Agir auxiliando, quantas vezes agimos atrapalhando? Quantas vezes nem agimos? Ficamos apenas como espectadores. Serve sem apego. Como temos apegos, né? Apegos pelo agradecimento, pelo reconhecimento, pelo retorno daquilo que fazemos. E assim vencerás. Então nós temos Dias da Cruz nos dizendo, nessa última sequência que eu escolhi para nós comentarmos, nos dizendo então, não perca mais tempo, sugerindo, supondo, subentendendo que nós perdemos tempo, e nós sabemos que perdemos, né? Nós sabemos que perdemos tempo, sabemos que a administração do tempo, o fatiamento do tempo no dia a dia, diante de todas as exigências que nós temos, as estratégias de utilização do tempo são muito importantes. E aqui, quando nós ouvimos esse não perca mais tempo, evidentemente, que é um não perca tempo dentro da tua possibilidade de fazer, da tua possibilidade de construir, de compartilhar, de ser. Então, ele nos diz que a vida é formada por um conjunto de circunstâncias benditas, abençoadas, né? Sublimes, tudo emana de Deus. E que muitas vezes essas circunstâncias estão ocultas nas provas e nas lutas para o despertamento das nossas forças e talentos. Nós sabemos, inclusive, existe uma parábola, né, no Evangelho a respeito dos talentos. Nós sabemos que nós temos talentos, nós sabemos que nós temos potenciais.
E que esses talentos, esses potenciais, eles são nos dados como sementes que nós vamos desenvolver em favor da nossa própria autoiluminação, agindo a favor do coletivo, a favor do outro. E aí, ele sugere que nós multipliquemos os talentos do nosso coração, que são então os valores do espírito imortal, de maneira a ofertar para a vida os bens preciosos que pudermos colocar a serviço do Pai. Deus espera o nosso concurso na obra da criação e da melhoria do mundo. Então, colocar para a vida os bens preciosos a serviço do Pai, como falamos um pouco antes, é fazendo a nossa parte em relação ao outro. Então, Dias da Cruz nos diz que nós devemos fazer com que brilhe a luz do consolo, do conforto, da alegria na vida do próximo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que nos seus últimos momentos, encarnado entre os homens, na presença, junto com os homens, ele disse: eu vos mandarei um Consolador prometido, eu vos mandarei um Consolador para que possas relembrar o que eu disse e ir além. Então, nós temos no Espiritismo a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Quem de nós não necessita de um consolo, de um colo, de uma compreensão, de um conforto, do cultivo da nossa alegria? E sempre que damos esse consolo, esse conforto ao outro, nós estamos exatamente multiplicando para nós mesmos isso que damos, nos beneficiando, ampliando e fazendo um ciclo virtuoso de conduta. Ele diz então, finalizando: ergue em tua alma um altar à vida e ao Pai, sempre a relação com Deus. Conectando-se pelo bem e pelo belo pensado, sentido e vivido. Pensamento, sentimento, vivência. Conectando-se pelo bem e pelo belo pensado, sentido e vivido. E o inverno da existência se converterá em perene primavera na alegria de viver. O inverno aqui é uma metáfora para dizer momento difícil, situação complexa, onde há muito a superar, onde existe um desconforto grande. Esse inverno da existência, que de vez em quando se abate sobre nós, na nossa evolução como um todo, vai aos poucos passando também. E ele diz que esse inverno da existência, então, diante desse procedimento, dessa atitude nossa, se converterá em perene primavera na alegria de viver. Ou seja, mudaremos de estágio para um estágio de mais colheita, mudaremos para um estágio de mais confiança espontânea. Então, é muito importante toda essa sintonia, toda essa busca para que nós, enquanto corações, possamos dialogar com os outros corações, cumprindo assim o nosso papel de buscadores da luz. Nós agradecemos muito a presença dos irmãos aqui no nosso canal. Solicitamos que, caso tenham gostado dessa mensagem, deem like, que é muito importante para nós. Que também se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E rogamos a Deus, aos nossos mentores espirituais da Associação Chico Xavier, ao nosso mentor espiritual individual de cada um,
para que possamos acalentar no íntimo do nosso ser essas sugestões que nos foram trazidas por meio dessa pequena obra, que pode se tornar grandiosa a partir do momento em que possamos colocá-la em prática. Até uma próxima oportunidade.